tudo bem com vocês? Treinador Nick falando, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte e comenta, faça perguntas. Eu sempre tento responder todo mundo na medida do possível. E eu estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas voltaram numa enquete no Instagram várias semanas atrás, querendo saber mais sobre o meu treinamento, porque eu preciso ter um certo desempenho físico para exercer o meu trabalho, que é ser um figurante, um preparador de cães de proteção. Para quem não me conhece, eu além de ser figurante profissional, preparador de cães funcionais voltado para o trabalho real, de proteção pessoal, cães táticos e guarda territorial. Eu também sou perito em defesa pessoal, ministro cursos, aulas e instrução para agentes de segurança pública, profissionais da área de segurança privada e civis também. Quando eu sou convidado para ir a algum seminário de cães de proteção ou um treinão, algum evento que envolva cães de proteção onde eu serei o figurante, existem seminários que eu vou trabalhar ali 10, 15, 20 ou mais cães. Às vezes o mesmo cão eu trabalho 3, 4 vezes no dia, então existem dias que eu posso chegar a figurar 30, 40 vezes. E alguns cães, assim, figuração às vezes de manhã, de tarde e de noite. E eu faço simulação para alguns cães ali que chega um cão apenas, às vezes chega a durar 15, 20 minutos. Quando a gente está trabalhando o gás do cachorro, estamina, a combatividade dele, às vezes eu tenho que figurar para 2, 3 cães ao mesmo tempo. Fora que tem o momento de trabalhar o cachorro e ainda aquela simulação de combate com o dono do cachorro. Porque a gente prepara o dono e prepara o cão. Isso é um trabalho de cães para situações reais. Então eu vou falar um pouco aqui, mostrar, não vou dar dica nenhuma, eu vou mostrar qual é o trabalho que eu faço para eu ter um bom desempenho físico, para exercer essa função que é muito perigosa. Essa é uma das profissões mais perigosas do mundo. Eu lido com cães agressivos todos os dias. Quando eu faço figuração, eu estou trabalhando um cão em certa maturidade, o cão realmente ele quer me trucidar. Então eu preciso estar com a mente muito boa, o meu psicológico muito fortalecido e o meu corpo fortalecido. Eu preciso estar com bom fôlego, eu preciso estar com as articulações bem fortes, eu preciso estar com a musculatura forte e eu preciso estar saudável, eu preciso estar bem, sabe? Então tem todo um trabalho que eu faço para mim estar sempre 100% para exercer essa função tão perigosa. Se você não conhece o trabalho de figuração, você vai conhecer um pouquinho nesse vídeo e vai saber qual é o treinamento que eu faço para desempenhar esse trabalho. Eu vou estar explicando alguns exercícios, algumas coisas, parte de alimentação também. Vou estar explicando o que eu faço, não dando dica para você fazer, até porque eu não sou profissional de educação física. Eu recebo orientação profissional, mas eu não sou profissional, beleza? Com isso aqui, ó, tamanho. É com isso aqui que eu lido todos os dias. Então eu tenho que estar muito bem para lidar com isso aqui. Isso aqui nem é um canino, tá? Isso aqui é um dente de dogo argentino. Então eu tenho que estar muito bem para lidar com isso aqui. Você quer aprender a ser figurante, quer figurar? Você tem que ter muito ciência do que você está fazendo. Não é de qualquer forma. É um trabalho extremamente perigoso. Eu vou passar algumas informações ali daquilo que a gente faz para você entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. Vamos ao vídeo. Todo início de treino de superiores, eu gosto de aquecer o manguito rotador. Claro, se é um dia de ombro, eu vou treinar o manguito rotador. Tem algumas variações de exercício, porque eu quero trabalhar toda a cápsula do manguito, e isso, além de me ajudar a não lesionar, isso me faz ter mais força para vários outros tipos de exercícios que eu tenho que fazer. Não somente na musculação, mas também no trabalho de figuração, que eu trabalho muito o ombro. E quando o cachorro sacode o ombro, é muito fácil machucar o ombro, é muito fácil mesmo. Então a gente tem que estar com esse músculo, com a cápsula do manguito muito bem fortalecida. O segredo para não ficar machucando o ombro na figuração é trabalhar o manguito rotador.
Só lembrando, pessoal, que eu não vou mostrar todos os exercícios que eu faço, é alguns dos principais que eu costumo fazer. Aí uma elevação lateral, treino de ombro. Lembrando também que eu treino não somente para ter um bom desempenho no trabalho, mas eu também busco hipertrofia. Então existe também o fator estética no meu treinamento, obviamente. Em exercícios de ombro, geralmente eu gosto de fazer um certo peso e no mínimo com 15 repetições, geralmente. E já existem alguns trabalhos que apontam que para ter melhor resultado em hipertrofia de ombro, o ideal é que você execute no mínimo 15 repetições em cada série. Vocês vão reparar que alguns exercícios eu trabalho mais isometria, então às vezes o foco é mais explosão, às vezes o foco é mais força, às vezes o foco é mais resistência, tudo para conciliar uma coisa com a outra. Trabalho de figuração e o fator estético. Se eu estou fazendo uma rosca 21, são 7 movimentos na parte baixa, 7 movimentos curtos na parte de cima e 7 movimentos inteiros, né? Às vezes nos últimos exercícios ali, nas últimas execuções, eu preciso de uma ajuda porque aí eu faço 4 séries do mesmo exercício, às vezes 5, às vezes 6 séries e fica bem pesado, com 15 quilos ainda. Agora eu estou trabalhando a rosca Scott na máquina e eu vario também. Às vezes eu faço com bastante peso, pouca repetição, enfatizando força, às vezes muita repetição e baixíssimo peso. Às vezes eu trabalho ponto zero, que é aquela leve parada de 3 a 5 segundos na parte excêntrica do movimento. Então assim eu vou variando, eu não faço muita variação também, tá? Isso depende, às vezes um mês é um tipo de treino, no outro mês muda. Aí um tríceps na polia, com barra, bem pesado, e às vezes eu preciso de certa ajuda nas últimas repetições. Às vezes eu faço com esse peso, às vezes eu faço 15 repetições, às vezes mais. Aí eu baixo o peso, faço até a falha, não sei quantas repetições eu fiz aí, porque eu cortei o vídeo, né? Aí nas últimas eu peço ali uma ajuda, porque senão fica bem difícil executar o movimento. Então eu dou essa desgastada no tríceps. A gente precisa muito de tríceps também no trabalho de figuração. Então é muito importante a gente trabalhar bem todos os grupos musculares, todos mesmo, tá? Então realmente o negócio queima de verdade, esse é o objetivo. Aí eu vou baixando, tá? Vou baixando o peso e aumentando a repetição, baixando o peso e aumentando a repetição. É esse trabalho que geralmente, não sempre, geralmente eu faço um tríceps. Eu gosto de começar o treino de tríceps com esse movimento, com esse tipo de estímulo, né? De muita repetição e baixando a carga progressivamente, assim, da mesma forma que a repetição vai aumentando. Aí é para queimar mesmo. Aqui, ó, uma remada cavalinho, bastante peso, pouca repetição. Aqui já uma outra variação de exercício para dorsais, lembrando, eu estou mostrando aqui alguns exercícios dos principais, não é todos os exercícios que eu faço num treino, às vezes eu faço 4, 5, 6 exercícios para um grupo muscular, então isso depende, tá? E vocês estão percebendo que eu filmei aos poucos, né? Então um dia eu filmei um pouco, um dia eu filmei outro pouco, porque dá muito trabalho filmar, parar treino para filmar, para elaborar, pegar ângulo, coisa do tipo. Às vezes a academia está muito lotada. E vocês podem reparar que eu não coloquei muito peso e eu estou fazendo parada isométrica. Estou fazendo uma parada isométrica e um movimento em super slow, um movimento muito lento mesmo. Quando eu faço movimentos em super slow, com baixa carga e parada isométrica, eu faço muitas repetições. Aí geralmente pro final eu aumento um pouco a velocidade. Eu sempre priorizo a falha nos exercícios. Então eu quero ver realmente a musculatura que eu estou trabalhando gritar, ácido lático lá em cima, batendo de verdade, ardendo, queimando. E isso às vezes compromete a execução. O negócio é o músculo
ficar arrebentado no final. Esse é o propósito. Aí ainda nos exercícios de dorsais, aí é uma variação desse exercício. E eu vou baixando o peso. Nesse exercício específico eu também vou baixando o peso e aumentando as repetições. Uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado é quando eu for executar, eu enfatizar a força no dorsal, nas costas mesmo. Muita gente faz esse tipo de puxada botando força total e contraindo o bíceps. Aí dá ruim. E eu preciso ter as costas muito fortes para o trabalho de figuração. Se eu não tiver as costas fortes, eu vou estar desprotegido. Ó, aí olha só, super slow com baixo peso, depois de fazer muita repetição em várias séries e também com um descanso muito curto, até falhar. Isso é extremamente importante para quem é figurante. Abdominal com carga. A gente faz muita força com o abdômen e com a lombar também. Então aqui eu estou mostrando um exercício com o abdômen, onde eu zero a máquina, coloco um peso a mais e geralmente eu faço 30, 40 ou mais repetições. Aí no final também, geralmente eu preciso de ajuda. No início também, para mim não forçar muito as costas, eu preciso de ajuda para baixar o peso, para que depois eu comece a executar o exercício. Então, o que eu puder fazer para não forçar, como em alguns exercícios eu coloco muita carga, melhor. O negócio é, se eu puxar lá de cima esse peso todo, eu sinto muito a coluna. Então, eu preciso, quando é esse peso, eu preciso de ajuda para baixar a corda ali, para depois eu começar a executar. Eu cansei, o abdômen já está gritando ali, ácido lático batendo lá em cima, e daí eu já... É sempre muito bom você ter alguém para te ajudar. Sempre muito bom ter alguém para te ajudar, porque você consegue ir um pouco mais além do que você iria e consegue ousar mais nos exercícios sem insegurança. Gratidão total aí à nossa amiga Andréia, que está sempre nos ajudando, eu e a Fran, nos exercícios. Olha esse leg press. Vai ter gente que dizer, o movimento está encurtado. Bota meia tonelada no leg e tenta fazer para você ver que gostoso, que delícia que é. Ó, mesmo quando é pouco peso, nesse caso aí, eu estou curativo que eu recebi uma pregada na perna de um presa canária que me arrancou um pedaço, eu estava me recuperando. Mesmo com pouco peso, aí eu estou fazendo a técnica do ponto zero, eu não consigo fazer uma amplitude muito grande, porque o meu joelho é de lutador. Então não é por ter colocado 500 quilos no leg. Se eu colocar 100 e eu baixar, eu vou sentir a coluna. Se eu fazer uma amplitude muito grande, eu vou sentir a coluna. E vou sentir uma pressãozinha no joelho. Às vezes é no esquerdo, às vezes é no direito, não dá para entender. Então, para evitar, e vários profissionais, Sardinha e outros, já falaram que o movimento encurtado também dá muito resultado. Isso são trabalhos recentes que apontam isso. Então, que isso fique bem claro. O negócio é fazer o que dá para fazer. Então, eu vario muito, tá? Não é sempre que eu boto muito peso. Aí eu botei 400 e alguma coisa, porque o leg não aguenta. Só que olha ali, olha o leg balançando. Olha só. Ele estava com pouca lubrificação e ele não aguenta muito peso, então eu não consegui executar, tentei, olha só, eu fiquei bem seguro nesse dia, não estava pesado, porque aí tinha 420, 430 e eu faço com 500, mas quando eu vou fazer com 500, eu faço a cada 60 dias, trabalho de força, ó. Olha como a máquina está balançando, a estabilidade bem ruim, está bem difícil, tá? Eu tentei fazer mesmo assim, mas não rolou, eu tive que baixar o peso, tive que zerar tudo ali, e até para ali, ó, a alavanca meio que travou na hora, tava difícil de baixar o peso, de baixar o leg. Aí quando eu consegui, eu fui lá, baixei o peso, aí a máquina já parou de bambear daquele jeito. Então tem leg que realmente não dá para fazer muita coisa, tá? Aí, como eu baixei muito peso, eu tive que fazer muita repetição. Se eu não me engano, nesse dia, porque geralmente eu faço 4 séries de leg. Quando eu boto pouco peso assim, eu faço 6 ou 7 séries. Se eu não me engano, nesse dia eu fiz 5 ou 6 séries, até 15 ou 20 repetições. Não lembro quanto peso tinha aí nessa hora. O figurante precisa treinar muitas pernas, precisa muito. Olha só.
Eu estou fazendo aí um aquecimento, 20 segundos com o Paulo, que é um baita queridão, que também me ajuda muito no treinamento. Ele tem, se eu não me engano, 75 quilos e tinha mais 45 quilos na máquina. Tá? Por que eu não faço só com o peso da máquina? Porque eu precisava de mais peso, então eu coloco o peso da máquina mais alguém, seguro 20, 25 segundos às vezes, depois eu já começo a execução. Aí eu faço uma amplitude completa, geralmente com um movimento em super slow, controlando mais a velocidade para dar aquela ativada diferenciada. Na cadeira extensora eu geralmente faço 3, 4 séries com amplitude completa e 7 séries com movimento encurtado. Por quê? Porque o movimento encurtado ele dá mais ênfase no vasto medial, que é um músculo que eu tenho mais dificuldade para desenvolver. Tive que sair aqui para explicar algo. Gostaria de fazer algumas coisas e já explicar o porquê que eu faço e etc. Explicar alguns detalhes, mas é que cada sala tem uma caixinha de som, aí fica tocando músicas. Aí se eu colocar no YouTube, sair a música de fundo, o YouTube ele capta a música e eu tomo direitos autorais. Então por isso que eu não falo muita coisa lá e fico falando depois que já foi filmado. Vamos aí para o principal exercício de pernas, que é o agachamento. Obviamente eu já estou no final de treino de quadríceps, então não tem como fazer tudo aquilo que eu fiz e ainda botar peso pra caramba no agachamento. Então eu gosto de fazer uma execução bem boa. Aí tem 60 quilos mais a barra. E o que eu fiz aí? Eu fiz uma grande quantidade de repetições nessa série e depois eu vou baixando o peso e aumentando as repetições nesse exercício, tá? Então esse geralmente, não sempre, geralmente é o meu último exercício para quadríceps. Depois eu faço uns exercícios enfatizando mais o posterior, glúteos e outros músculos. Esse exercício cansa pra caramba. Esse é a elevação pélvica. Aí eu tô fazendo com 150 quilos mais a barra. O Paulo sempre também dando aquela baita força, instrutor, gente boa pra caramba. E aí, se eu não me engano, eu vou fazer umas 15 ou 16 repetições. E eu vou fazer 3 ou 4 séries. Nesse dia eu já estava bem cansado. Se não me engano, eu fiz apenas 3 séries. Cansa pra caramba, dói muito e cansa pra caramba. Mas a gente, como eu falei, a gente precisa dar bastante ênfase em treinamento de pernas para a gente ter um alto desempenho no trabalho de figuração e defesa pessoal, artes marciais. Aí já é um outro exercício para glúteo, né? Muitos chamam de coice. E eu zero a máquina e faço algumas repetições. Geralmente faço 8, faço 10. Se eu quiser fazer mais, aí eu baixo o peso. Porque se eu colocar muito peso aí e quiser fazer muita repetição, eu começo a sentir um pouco do joelho. Então eu faço o que dá para fazer, porque eu não quero estar sentindo joelho, coluna, eu tenho que preservar isso aí. A gente tem que fazer tudo com muito cuidado. Esse exercício já enfatiza mais o bíceps femoral. E você pode ver que eu coloquei muito pouco peso, porque se eu colocar um pouquinho mais de peso, não sei porquê, mas cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Eu sinto muito o joelho. Então eu faço aí 30, 40 repetições cada vez que eu vou executar. Aí eu já coloco mais peso, já controlo um pouco mais a velocidade, porque aí eu já não sinto nada no joelho, né? Então a gente sempre tem que estar cuidando, preservando a articulação. Muito perigoso a gente se machucar. Aí eu vou fazer um exercício de panturrilha, se eu não me engano aí tem... Eu gosto de começar a panturrilha no leg, tá? Esse tipo de panturrilha aí é para enfatizar os gastrocnêmios, né? O sólio é uma panturrilha sentada. Então aí deve ter 180 quilos, eu faço 12 repetições com o pé. Depois eu faço mais repetições com os 2 pés. Então, para ter hipertrofia de panturrilha não adianta. É muita repetição, mais de 15, 20 repetições e com amplitude
a amplitude tem que estar muito boa, não pode ser muito rápido, né? Tem que ter uma velocidade ali cadenciada e tem que fazer todo dia. Então panturrilha eu faço todo dia, então eu dou muita prioridade para isso, porque senão a panturrilha não fica do jeito que a gente quer. A panturrilha é um músculo muito resistente, se não dá muito pau nela, não adianta, não vem. Aí parece que eu estou descansando, mas não, se você ver ali o meu calcanhar, eu estou fazendo uma isometria, uma parada isométrica na fase concêntrica do movimento. Acho que ali é 10, 15 segundos. Aí eu baixo, executo uma mais 10, 15 segundos. Aí pela terceira vez, uma parada isométrica em alguns segundos na parte concêntrica do movimento. Aí agora eu faço várias repetições. Ó, aí eu fiz a quarta vez. Acho que agora eu vou fazer várias repetições. Lembrando que a minha panturrilha já está surrada do exercício no leg. Ó, só agora, eu nem lembrava que eu tinha feito isso nesse dia. Só agora eu começo a fazer bastante repetição. Aí é de 15 a 20, geralmente, que eu fiz muita parada isométrica. E depois de um exercício intenso, porque no leg eu faço 6 séries de 25, às vezes 30 repetições. Aí eu faço 3 ou 4. Aí agora eu vou trabalhar a parte sólium da panturrilha, né? Que é a panturrilha sentada. Eu faço geralmente 30 repetições, porque é pouco peso. Aí fica bem complicado trabalhar com muito peso. Essa máquina aí, ela pode estar fazendo exercício, ela está andando, ou fica difícil tirar ali a barra do lugar para começar a executar. Então eu prefiro fazer um peso razoável, levezinho e muita repetição, até porque a panturrilha ela já está bem surrada. Então o objetivo... Aí esse treino de panturrilha eu faço todos os dias completo. Claro, tem dias que eu não faço? Tem. Então, 2 músculos que eu trabalho todos os dias são panturrilha, todo dia. Às vezes eu falho, claro, mas eu tento fazer todo dia. E manguito, que é aquecer todo dia e treinar quando é treino de ombro. Olha aí, depois o alongamento. Quando você alonga depois do treino, tem maior rompimento de fibra. E chega a hora, quando a gente chega em casa, tem que dar aquela suplementada. Porque como eu preciso ingerir uma alta quantidade de calorias, eu não consigo mandar para dentro só alimento sólido. Então, eu chego em casa e já mando um whey e uma creatina, tá? A minha comida é pesada, eu tenho um aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu calculo aquilo que eu como diariamente. Eu faço geralmente 3, 4 dias de carboidrato baixo, eu faço 1 ou 2 dias de carboidrato alto, mas eu não vou dar muita ênfase nisso porque é uma estratégia particular. Eu gosto de ingerir a creatina sempre junto com carboidrato, então eu coloquei ali leite, junto com a creatina e o whey protein, depois do treino. Aí eu estou pesando a alimentação, então eu sempre procuro pesar, para mim conseguir calcular no aplicativo aquilo que eu estou consumindo de carboidrato, proteína e gordura. Então aí eu estou colocando, nesse dia a refeição era carne moída bovina e arroz. Tá, isso era uma refeição. Nem todas as minhas refeições são iguais e eu faço uma dieta flexível, ela é meia livre, tá? Esse dia era um dia de carbo alto, então nesses dias eu como muito e esse dia tava difícil comer. Tem dias que eu tô com muita fome, uma fome média, outros dias eu tô com uma fome baixa, e nesse dia eu tava com a fome baixa, mas eu tinha que bater aquela quantidade de macronutrientes. Então eu demorei 25 minutos nessa refeição, eu coloquei rapidão aí, acelerei para vocês verem como é que é. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo que eu uso, que é o Yazio. Olha só que top! Ele mostra ali as calorias que eu consumi, o que eu preciso consumir. Ali diz que nesse dia 84 foi excedido, eu tenho a parte de carboidrato, proteína, gordura nas minhas refeições. Nesse dia eu ratei, fiz só 3, eu tenho que fazer no mínimo 4, mas às vezes não dá. Aí tu consegue colocar tudo e ele faz o cálculo para você de proteína, carboidrato, gordura. Se eu não me engano, se você assinar o plano premium, você consegue calcular outros tipos de nutrientes também, dando mais ênfase nele. E ele é muito completo, tem o exercício, a musculação, tu gastou tantas calorias, fez tanto tempo de exercício, tanto tempo de corrida, aí mostra, você consegue calcular aquilo que você bebe diariamente, então ele é muito completo, ó, você soma, tira, aí tem vários dias, ele vai calculando, ele vai te dando, fica armazenado ali o histórico de tudo, ele é muito top, muito completo mesmo.
super indico você baixar esse aplicativo na Play Store. E não podemos esquecer que um atleta, figurante é um atleta, ele precisa fazer check-up, ele precisa fazer exame, precisa ir no médico, ver se está tudo certo. Nesse dia eu fui no quiroprata, porque acidentalmente eu tive um desvio na coluna. Então eu fiz algumas sessões e resolveu o problema. O figurante tem que ter todo um cuidado, porque você trabalha muito com atividade física de alta intensidade, você é um atleta. Tem que ter um cuidado, porque corpo você só tem um. Bom, uma outra parte extremamente importante do meu treinamento é o calejamento. O calejamento é uma técnica usada há milhares de anos em vários estilos de artes marciais. O osso está entre as estruturas mais rígidas do corpo humano e é um dos tecidos mais metabólicos e dinâmicos que se mantém ativo durante toda a vida. Ele é altamente vascularizado, tem excelente capacidade de se autorregenerar, podendo alterar suas propriedades em resposta à mudança na demanda mecânica. O calejamento impõe deformações ósseas irreversíveis. São microfraturas que aumentam a espessura do osso lamelar. O calejamento torna o osso mais rígido devido à grande deposição de cálcio no local. Nesse exercício, eu estou fazendo um calejamento numa bananeira bem grossa, bem fibrosa, e mais ou menos 5 minutos eu quebro ela no meio. Mas existem várias formas de fazer o calejamento. Então veja bem, bom, eu cheguei nesse nível porque eu estou há 18 anos praticando artes marciais. Não estou dizendo para você fazer igual, jamais. Você vai se machucar. Então, alguém poderia perguntar: o que calejamento tem a ver com rede de proteção? Eu entendo que para defesa pessoal, para arte marcial, os golpes ficam mais fortes e a pessoa que pratica o calejamento tem muito maior capacidade de suportar pancada, levar pancada e não sentir dor. Claro, mas isso tem tudo a ver com figuração. Isso contribui muito, porque na figuração a gente tem quedas muito sérias, a gente bate os membros no chão. E se você tem os membros calejados, algumas partes do corpo calejadas, você vai sentir cada vez menos dor. Então o calejamento, ele contribui muito para o trabalho, não somente de defesa pessoal, não somente para competições de artes marciais, mas também para o trabalho de figuração. E lembrando que eu não estou falando de um trabalho de figuração comum, de baixo risco, como uma batida de biombo ou apenas um lançado, mas sim ficar 10, 15, 20, 30, 40 minutos rolando com cão, de macacão, de luva oculta, às vezes naquele exato momento o condutor lutando, fazendo um sparring literalmente com tiro, desferindo socos, desferindo chutes, trazendo cada vez mais realidade para aquele combate. Então eu estou falando de uma figuração voltada para o real de alto nível. Mas não adianta ser altamente forte, músculo resistente, calejado e não tiver fôlego. Então para isso é muito importante exercício cardiovascular. Então eu faço muito cardio também. Todo dia 30, 60 minutos de cardio. Mas eu gosto muito de fazer trilhas ecológicas. Eu gosto de subir montanhas. Eu gosto de entrar na mata fechada, eu gosto de fazer exercícios de corrida, tiros de 100, 200, 300 metros em áreas pedregosas, em áreas montanhosas. Nesse morro, por exemplo, esse é o Morro Santana, o morro mais alto da cidade de Porto Alegre, capital gaúcha, capital do Rio Grande do Sul. Ó, eu vou atravessar aquele lugar que eu estou apontando lá. Na verdade eu já atravessei, por isso que apareceu a imagem ali do lado. Eu fiz toda a volta nesse morro num dia. Nesse dia foram 13 quilômetros e meio. Eu comecei de tarde e voltei quando escureceu. Aí eu vou fazendo alguns momentos de corrida, de caminhada, de escalada. Às vezes eu nado num lago. Então isso tudo me ajuda a ter muito fôlego para o trabalho de proteção, para o trabalho com artes marciais, para o meu trabalho como um todo. Isso ajuda até na minha execução de exercícios de musculação, porque às vezes a pessoa não tem um grande desempenho no treino de musculação porque falta fôlego,
falta gás, falta aquilo que eu sempre digo que é a estamina. Então a pessoa tem força, mas ela não tem fôlego para fazer aquele exercício muito intenso. Então eu gosto de trabalhar muito o fôlego, é necessário para aquilo que eu faço. E você vê aí que eu ando em tudo que é tipo de terreno. Isso também me ajuda a ter coordenação motora. Então, olha, eu ando pedras muito escorregadias, salto por cima delas. Em alguns momentos vocês vão ver, claro, a câmera está acelerada, mas tem para não ficar muito longo, mas tem vezes que eu estou correndo muito, tá? Então, tipo assim, isso além de me dar coordenação motora, aumentar a minha coordenação, isso também aumenta a minha consciência corporal. Então isso para o trabalho de proteção é muito importante. Para o trabalho de proteção, para o trabalho de musculação, para o trabalho nas artes marciais. Então vocês estão reparando que cada tipo de coisa que eu faço contribui uma com a outra porque assim, eu entendo que o meu corpo é uma máquina. Então eu tenho que fazer a manutenção correta para que essa máquina, que sou eu, funcione da forma que eu desejo. Então eu tenho um objetivo e eu preciso trabalhar da forma correta para atingir esse objetivo. Então você vê aí, nesse dia foram 13 quilômetros, mas tem vezes que foram 20 quilômetros. Teve um dia que, se não me engano, foram ou 22 quilômetros ou 26 quilômetros. Aí tem um momento que eu estou nadando, pulando de pedra em pedra, dando tiro de 100 metros, descendo montanha, subindo montanha no escuro. Então isso tudo me ajuda. Isso também prepara muito o meu psicológico também. A mata tem muitos perigos, então trilhar na mata, correr, andar na mata, nos faz ficar mais atentos. E estar atento para a defesa pessoal e para a figuração é muito importante. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então curte, comente, faça suas perguntas, vá lá no nosso Instagram conferir o que a gente tem postado lá também de conteúdo, que é diferente do conteúdo que a gente posta aqui. E é isso, o figurante, ele é um atleta. Não adianta o cara é figurante e fica só encachaçada, não tem uma rotina saudável, muito figurante não tem rotina saudável, e isso compromete muita coisa no trabalho de figuração. A questão não é somente saber trabalhar as emoções do cão. Existem muitas coisas no trabalho de proteção que você só vai conseguir desempenhar tendo um alto desempenho físico também, físico e psicológico. Por isso que também dentro da musculação eu trabalho o meu psicológico. Esse negócio de vez em quando colocar muito peso num exercício específico, aquilo fortalece também o meu psicológico. Quando eu estou lidando com um cão, e geralmente às vezes só de luva oculta ou coisa do tipo, o trabalho se torna mais perigoso. Quanto mais próximo do real, mais perigoso é. Então a gente tem que estar com o psicológico muito bem trabalhado. Então é isso. Obrigado por ter estado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.